A gente caminha agora para entender o protagonismo do agro nessa agenda de transição energética. E para começar, é muito importante a gente falar sobre bioenergia. Os produtos oriundos da bioenergia, eles têm um potencial muito grande de impactar tanto a matriz elétrica como a matriz energética brasileira. A bioenergia ela é normalmente oriunda de energia renovável que é produzida a partir de biomassa, seja ela vegetal ou animal. Ela pode substituir parcial ou integralmente combustíveis fósseis, como já é o caso que acontece no Brasil. A gente tem não só a substituição total em determinados veículos, como também automaticamente no Brasil, toda a gasolina e todo o diesel tem um percentual ali de biocombustíveis já inserido nela. Então a gente vem há muito tempo atuando na descarbonização da nossa frota. É a principal alternativa renovável que a gente tem e que inclui o setor, que inclui o setor agro nessa discussão, e ela permite essa conexão direta, uma vez que ela deriva ou está intimamente presente nas cadeias de produção de alimentos. Então, normalmente, nesse processo, a gente tem a matéria-prima sendo processada, então a matéria-prima agrícola sendo processada numa agroindústria para gerar energia e alimento, e tanto a energia como o alimento seguem para consumo. E ainda nesse processo de produção, a gente tem a geração aí de alguns subprodutos que podem novamente ser aplicados na produção de energia, como é o caso do bagaço de cana, que pode ser convertido em energia, ou também o etanol de segunda geração, que é feito aí a partir da reforma. Dentro dessa produção de bioenergia, a gente pode ver aí as principais fontes dela na nossa matriz. O etanol, que vem sendo estimulado, fortemente estimulado desde a década de 70, é o que domina aí as fontes de produção de bioenergia, mas a gente também já tem uma presença muito importante do biodiesel e mais recentemente o biometano, o biogás se estabelecendo dentro da nossa matriz. Quando a gente fala de bioenergia e fala dessa produção de energia que vem do agro, é muito importante a gente conciliar essa agenda com a agenda de segurança alimentar. Porque no fim do dia existe uma grande discussão global, que a gente vai se aprofundar nela mais à frente, que é a utilização da terra para a produção de alimento ou de energia ou fibra. A segurança alimentar ela é um conceito no entorno de garantir que todas as pessoas, em todos os momentos, tenham acesso físico e econômico a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades e as preferências alimentares, ou seja, garantir que a todo momento do dia, durante todas as refeições, as pessoas possam acessar a quantidade de calorias suficiente para a manutenção das suas atividades fisiológicas e que elas também possam ter acesso a alimentos de acordo com as suas preferências. O mundo vive uma situação bastante complexa do ponto de vista dessa agenda. Não só porque existe uma estimativa de crescimento de mais 1/4 da população até 2050, mas porque a gente já tem hoje no mundo 735 milhões de pessoas enfrentando fome. É um aumento significativo em relação a 613 milhões do período pré-pandemia. Então, a pandemia colocou aí mais 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo todo. A gente tem 2,4 bilhões de pessoas que sofrem algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, ainda que façam refeições e ainda que elas tenham acesso a um aporte nutricional, isso não é suficiente para garantir tudo aquilo que seria necessário do ponto de vista fisiológico para aquelas pessoas. E disso, 900 milhões de pessoas estão em situação grave. Esse é aquele extrato da população que não sabe quando faz a próxima ou quando fará a próxima refeição. No período pós-pandemia, a gente tem então um agravamento dessa situação, como eu mostrei com os dados, e além disso, a gente tem também as mudanças climáticas como mais um fator de possível agravamento dessa crise, uma vez que isso cria instabilidade nos sistemas de produção e pode se refletir em falta de oferta de alimentos. Em alguns lugares do mundo, a gente tem situações bastante diferentes. Na África subsaariana, por exemplo, 1/3 da população vive em situação de fome crônica. No Sudeste Asiático, a gente tem altos índices de insegurança alimentar. Na América Latina e Caribe,
é 20% da população que tem insegurança alimentar moderada ou grave. E no Brasil, a gente vive, ao longo da última década, um aumento contínuo de insegurança alimentar, apesar do país ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Importante lembrar que a insegurança alimentar ou a falta de acesso a alimentos não está diretamente relacionada à produção. A produção é um dos fatores que impacta nessa agenda, mas entra nela também a distribuição, o desperdício e a possibilidade de renda para que essas populações tenham acesso a essa produção. Ao mesmo tempo, nós temos 2 bilhões de pessoas com deficiências de micronutrientes na sociedade, mais 40% da população adulta global com sobrepeso ou obesidade. Então, a gente tem uma situação bastante contrastante que revela essa desigualdade, né, no acesso a alimentos nutritivos e que, como eu disse, não está relacionado só à produção, mas também à distribuição e à renda dessas populações. No Brasil, 33 milhões de brasileiros enfrentam fome em 2022, 125 milhões convivem com algum grau de insegurança alimentar. Isso é basicamente metade da nossa população que não necessariamente tem a capacidade de suprir toda a sua demanda nutricional do ponto de vista fisiológico todos os dias. A gente tem ainda nas comunidades indígenas e quilombolas os grupos mais afetados em algumas regiões do país, populações rurais que acabam enfrentando maior vulnerabilidade, às vezes por conta do isolamento, às vezes por conta da sua baixa renda, e ela normalmente está associada à exclusão social e territorial. As crises climáticas, como eu disse anteriormente, elas são um desafio também do ponto de vista da segurança alimentar. Secas e as enchentes, eventos como os que a gente viu recentemente no Brasil, no Rio Grande do Sul, impactam diretamente de forma bastante drástica a produção de alimentos, e o Brasil já vem sentindo esses efeitos ao longo dos últimos anos. E os conflitos geopolíticos também na outra ponta. As guerras, como a da Ucrânia, elas desorganizam cadeias globais de suprimentos, como é o caso dos fertilizantes e de alguns químicos que deixam de fluir de países produtores desses insumos para países que são importadores desses insumos, mas que geralmente são os grandes produtores de alimentos no mundo. Então, insumos em menor disponibilidade, mais caros, fazem com que isso gere um distúrbio na cadeia de produção de alimentos. Fica claro, então, dessa forma, como que essa agenda de segurança alimentar está totalmente conectada com o setor agro e como tudo isso se relaciona com a transição energética. E para isso é importante a gente entender que, do ponto de vista do Brasil, existem algumas diferenças nessa agenda em relação ao mundo. E é isso que a gente explora no próximo vídeo.